o presidente Bolsonaro tinha uma grande responsabilidade de conter essa mobilização e de evitar que essas coisas acontecessem. Então não há dúvida que o presidente, pela liderança que empreende, é uma liderança muito forte política no Brasil, ainda o é no Brasil, a responsabilidade de poder conter, de poder explicar, de poder valorizar a democracia para os seus adeptos e compreender que as discussões políticas devem se dar no mérito delas, com as defesas que eles têm, que a extrema-direita tem, que a direita tem, mas dentro do debate salutar e normal da política, e não como uma medida de força. Então o papel dele era muito de contenção, de evitar que esses adeptos, que fazem o que ele diz, não é? No final das contas, se o presidente dissesse uma mensagem, vamos aceitar o resultado das urnas, vamos fazer uma oposição, vamos retomar daqui 4 anos, isso teria sido muito mais proveitoso para o Brasil. É que o Congresso Nacional cumpriu um papel muito importante, que por vezes é pouco valorizado, mas que foi fundamental para esses episódios todos que nós assistimos, que foi atualizar a Lei de Segurança Nacional, revogando-a e criando uma lei de defesa do Estado de Direito e da democracia, que prevê crimes de atentados à democracia e ao Estado de Direito, que são crimes, inclusive, pelos quais esses que cometeram essas atrocidades no 8 de janeiro, e antes do 8 de janeiro e depois do 8 de janeiro, responderão com base nesses crimes, com penas muito mais elevadas do que de crime de dano, de invasão, de expropriação de patrimônio, de crimes contra a honra. Então, isso foi uma medida muito acertada do Congresso Nacional, providencial mesmo, para evitar a impunidade desses crimes contra o Estado de Direito e a democracia. E é claro que nós tivemos, no iter crimes, no caminho de um crime em que se compreende cogitação, preparação, execução e consumação, nós tivemos etapas cumpridas desse crime que se pretendia fazer contra a democracia do Brasil. Houve cogitação, evidentemente, houve preparação, evidentemente, tanto que uma minuta de golpe foi encontrada, e houve execução, frustrada, mas houve execução, quando se invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio Planalto e do nosso Congresso Nacional. Então, evidentemente que houve uma mobilização em torno de se tomar o poder à força, de forma antidemocrática. Mas as instituições brasileiras funcionaram, a democracia prevaleceu, foi uma brutal demonstração de força da democracia brasileira, e hoje essa perspectiva é nula, graças à força institucional do Brasil, no que incluo e devo incluir as Forças Armadas brasileiras, que não se permitiram entrar numa aventura de golpe dessa natureza. Mas em alguma dessas fases embora, que o senhor citou, eventualmente membros de lá e de qualquer outra instituição possam ter coadunado com isso, compartilhado isso. Mas a instituição como um todo teve muita responsabilidade. Mas em alguma dessas fases que o senhor citou, por exemplo, incitação, o Bolsonaro pode ser responsabilizado? Olha, essa é uma questão que a justiça precisa decidir. Politicamente há uma compreensão, e de minha parte também essa compreensão, de que o presidente Bolsonaro, pela liderança que representa, uma liderança de direita e com o extremismo da direita também, aderente a ele, de dolo, de circunstâncias desse fato, num episódio dessa natureza, também cabe às instâncias próprias, são as instâncias judiciais. Eu espero que o ex-presidente tenha o direito à ampla defesa, do contraditório, que haja um devido processo legal, que afinal ele seja julgado. As interferências políticas e uma posição minha, como presidente do Congresso, de opinar em relação a um tema dessa natureza, que está submetido a uma instância que eu espero que seja isenta para julgar, sem influências externas, para bem ou para mal, mas não deve haver influências externas, o que eu espero é que a justiça no Brasil, para esse episódio e para outros tantos episódios, possa se medir, do ex-presidente e de qualquer outro, que a justiça possa se medir e possa atuar sem interferência política. Eu aprendi uma frase no exercício da minha profissão, que me dizia muito um professor e um advogado com quem eu convivi, que me ajudou, me ensinou a profissão de advogado, que foi o professor Ariosvaldo de Campos Pires, que ele dizia que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça foge pela janela. Então é muito importante igual que os militares. Os militares falam isso do quartel. Do quartel. Não deu muito certo no governo do presidente Não pode. Bolsonaro. Eu acho que as decisões judiciais, a justiça tem que estar muito alheia a essas interferências externas, a essas polêmicas políticas, a esta polarização, para poder ter a melhor decisão possível para o ex-presidente Bolsonaro e para todos aqueles que sejam submetidos a ela. Nós temos agora uma responsabilidade grande, ultimada a fase na Câmara dos Deputados, que é de poder também apreciar esse projeto de lei complementar, obviamente com eventuais aprimoramentos ou até com a constatação de que o que foi feito já é o suficiente, mas é um trabalho que nós vamos priorizar no Senado Federal. Assim que chegar ao Senado, nós vamos definir o procedimento. Eu vou amanhã
na reunião de líderes, conversar a respeito do que é o melhor procedimento para esse projeto, para permitir que todos possam debatê-lo e, ao final, entregarmos ainda nesse semestre o arcabouço fiscal definido e aprovado, porque isso é muito importante para o Brasil. Em relação à relatoria e ao próprio procedimento, nós vamos aguardar chegar ao Senado Federal para se ter essa definição. Eu, particularmente, gostei muito do que foi feito, como iniciativa do governo federal, do Ministério da Fazenda. Acho que o ministro Fernando Haddad fez o melhor possível para um regime fiscal no Brasil em substituição ao teto de gastos públicos. A Câmara cuidou de fazer os aprimoramentos que o deputado Cláudio Cajado ontem nos explicou quais eram os pontos. Então eu reputo que é um trabalho muito bem feito. Se haverá acréscimos, eventuais supressões ou modificações, é prudente da minha parte reservar isso ao colegiado do Senado Federal após um debate, ouvir as ideias, as iniciativas, as emendas para se ter uma definição. Fato é que há uma tendência muito clara de aprovação desse novo regime fiscal no Brasil, pela Câmara já aprovado, agora com os destaques, e depois no Senado Federal. E com a inclusão no ordenamento jurídico desse regime fiscal, eu acredito que a gente cumpra uma etapa muito importante de estabilidade fiscal, de estabilidade econômica no Brasil. Obviamente que outras missões nós teremos pela frente, inclusive a reforma tributária, mas nós criamos um ambiente muito propício para a redução da taxa básica de juros. É o que eu tenho dito e pregado. A gente tem reservas cambiais muito substanciais no Brasil, da ordem de 350 bilhões de dólares, temos uma inflação relativamente contida, uma valorização da moeda, um equilíbrio entre os poderes e uma estabilidade institucional. Nós somos líderes em commodities das mais diversas, de soja, celulose, suco de laranja, café e tantos outros. Então nós temos condição, de fato, no nosso país, de ter uma redução de juros que possa permitir o crescimento do Brasil. A previsão é a taxa de juros começar a baixar no final do ano. O senhor acha que com essa aprovação deve abaixar antes? Eu acho que sim, eu acho que a nossa expectativa, obviamente, a gente vai voltar àquela discussão. Nós criamos o Banco Central Autônomo no Brasil. Isso foi um projeto do Senado que se tornou lei em 2021, tramitou 2 anos no Congresso Nacional, um projeto de iniciativa de um senador da República, o senador Plínio Valério do Amazonas. O Banco Central é autônomo, essa é a realidade. Portanto, o Banco Central tem os seus critérios, tem o seu momento, tem as suas reflexões, os seus fundamentos. E o que todos nós esperamos, do governo federal ao Congresso Nacional, passando pela sociedade e por todo o setor produtivo, é a redução da taxa de juros. Então, a nossa expectativa é que essa redução comece o mais rapidamente possível. Se não em junho, já agora no início do segundo semestre, possa ter os indicativos de redução para que a gente chegue ao final do ano com uma redução mais substancial da taxa de juros, combinada com o controle de inflação e valorização monetária. E aí, sinceramente, se isso acontecer, nós temos todo o ambiente no Brasil de ter um grande crescimento, de combater efetivamente o desemprego, de gerar riqueza no Brasil e colocar o nosso país nos trilhos.